Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra, falando conosco, falando no íntimo do nosso coração, confortando aqueles que se encontram no momento de mais aflição, dando direção para aqueles que se encontram perdidos pelo caminho, e também levando paz, e aqui excede todo o entendimento para aqueles que encontram ansiosos e inseguros. Seja qual for o problema, Ele e Ele pode resolver qualquer problema. Creiamos nisso. Vamos lá, vamos para mais uma breve conversa? Hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 30, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim, mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Glória a Deus, meus irmãos. Essa palavra eu já ministrei ela algumas vezes e ela tinha sumido um tempo aqui do canal. Os irmãos que me seguem há muito tempo, eu tenho plena convicção de que já me ouviram ministrar várias partes desse texto, que é o Atos capítulo 10, que mostra união de propósito. Então, é um texto sobre união de propósitos e mostra como Deus trabalha nos dois corações. Cornélio, um gentio, líder, talvez um alto comandante do exército romano, podendo ser líder ali, irmão, de até mesmo mais de 100 soldados, até 1000 soldados, porque eram de centúrias. Então, no mínimo, ele tinha 100 homens ao seu comando, um homem de bastante poder. Bom, mas não conhecia o Senhor, então Deus teve que despertar dentro do coração dele primeiro um espírito de clamor para que ele viesse a orar, para que ele viesse buscar o Senhor e o Senhor pudesse se relacionar com ele, dando direção. Então houve um quebrantamento e houve também ali uma vida de oração, sem falar que a palavra que eu li fala que ele dava esmolas. E quanto a Pedro, Deus teve que quebrar a religiosidade dentro do coração de Pedro. Então ele preparou esses dois corações nesse momento para esse encontro. E aqui é o que nós poderíamos citar como o encontro, aquilo que Deus relata, que Paulo relata em Efésios 2:10, as obras que de antemão ele preparou para nós. E o livro de Atos, vale a pena lembrar que ele é o livro da ponte, que traz a salvação de Jesus Cristo até nós, um livro de transição, justamente por meio desses homens, como Pedro, Estevão, Paulo e todos os outros nele relatados. E pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra fala: Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa, por volta deste mesmo horário, 3 da tarde. Glória a Deus, irmãos. Aqui a gente já começa a ver o desenrolar e como Deus trabalhou. Cornélio estava orando, irmão. Cornélio estava orando e não estava orando qualquer horário. Às 3 da tarde. Quem aqui ora às 3 da tarde? 3, sempre quando fala 3, irmãos, na Bíblia, independente do que seja, tem uma assinatura de Deus. Mas fala que, eu gosto porque fala assim, 4 dias atrás. E o número 4 também tem uma mensagem por trás, vamos dizer, não uma mensagem subliminar, porque Deus não trabalha com nada subliminar e oculto, irmãos, mas uma mensagem ali de maneira implícita, de maneira que fique subentendida por meio da revelação, que é justamente a completude da obra, a finitude da obra que começa os 4 cantos do mundo,
os 4 evangelhos, e toda vez que aparece 4, tem essa ideia. O número 4 se dá muito por causa do número da assinatura de Deus, que é 3 mais o homem. E é a ideia de completar, de unir, de nós nos unirmos com Ele. Essa é a ideia da obra completa. Então quem ora, meu irmão, tem resposta e vai até o fim. Eu quero repetir, quem ora encontra a resposta do alto e vai até o fim. Olha, estava orando em casa por volta desse mesmo horário. Eu gosto de Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque nos diz sobre isso, irmão. Nos diz, sabe, Deus teve que despertar o clamor em Cornélio para que pudesse se atingir o propósito dessa união de propósito, porque fala assim, ó, e esse texto de Jeremias 29:11 traz essa ideia para nós, porque fala assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês. Irmão, se é Deus que conhece cada plano estabelecido para cada ser humano, nós precisamos entrar em contato e saber desse plano para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Ele fala, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que vocês mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Estava falando depois de uma promessa de julgamento, logicamente, mas é o Senhor que estava falando que tudo isso ia se cumprir. E durante o tempo de que eles estariam no cativeiro babilônio, o versículo 12 fala muito. Por quê? Porque às vezes vai ser necessário o juízo, às vezes vai ser necessário o sofrimento, porque é o sofrimento que nos faz clamar. É os momentos de dor que nos levam justamente até mesmo a gritar em nosso desespero para que o Senhor nos socorra. E no versículo 12 fala, naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Nesse momento, Cornélio está tendo orações respondidas. Nesse momento, ele está tendo um encontro com aquilo que é o anseio do coração dele. Olha, a palavra vai falar. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Um anjo, irmão. Glória a Deus. Quem aí quer ver um anjo? Eu quero, irmão. Apareceu diante dele, estava orando e apareceu. Irmão, imagina que loucura, você está orando ajoelhado no seu quarto num dia normal, às vezes a oração está até meio religiosa, às vezes está com sono. Senhor, perdoa os pecados de Satanás. Senhor, Deus, ajuda Deus, né? E você já viu quando as orações estão meio cansadas, a gente nem sabe o que fala, começa a falar besteira. Mas a grande questão é que quem fala com Deus, irmão, quem ora, tem revelação. Olha, o anjo apareceu diante dele. Quem fala com Deus tem revelação, irmão. Sempre vai ter uma revelação. Não fica perdido no caminho. Tem direção que vem do céu. Olha, eu gosto de um texto que reflete bastante isso. Palavras do próprio mestre. João, capítulo 8, versículo 12. Ele ensinando ali os israelitas, ele diz o seguinte para os israelitas. Depois de um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz que dá a vida, a luz da vida. Então, é uma questão de seguir, irmão. De nós nos colocarmos, deixar Ele ir à frente, abrindo os caminhos. Deixar Ele ir à frente, abrindo as portas. Descansar o coração no Mestre, Ele tem todo o poder. Olha, no versículo 31 a palavra fala o seguinte: ele me disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. E eu gosto dessa parte, porque o anjo chegou acalmando o coração daquele homem, irmão. Por quê? Primeiro ele chama pelo nome, Cornélio. Isso quer dizer que nós temos uma identidade em Deus, irmão. Meu irmão, você sabia que Deus sabe o seu nome? Minha irmã, você sabia que Deus sabe o seu nome? Olha, repita comigo, fala assim, ó, Deus, eu vou falar o meu nome e vocês falam de vocês. Deus me chama de Alisson. Deus me conhece por Alisson. Deus escreveu o meu nome, Alisson, no livro da vida. É Alisson, irmão. E assim você que está me ouvindo, sabe? Isso, logicamente, vem pela questão da oração, mas a palavra fala assim, ó, Cornélio, Deus ouviu a sua oração. E intimidade isso, irmão.
Olha, eu amo essa parte, por quê? Porque um Deus que fez todas as coisas sempre está disponível. Deus é o melhor ouvinte que existe, irmão. Não existe um melhor ouvinte. Você já viu tanto que falta pessoas no mundo que ouçam? Muitas pessoas querem resolver o problema das outras e nem esperam elas falar, como se já tivessem as respostas prontas, sabe? Não são nem educados, irmão, são adestrados para dar resposta pronta, como já se soubesse a solução de todos os problemas. Não, Deus pacientemente nos ouve, irmão. Ouve a mesma coisa. Quem aí já orou? O mesmo sofrimento? O mesmo pedido, irmão, de perdão, de pecado? Eu já. E ele ouve pacientemente, irmão, e nos ama. Nos ama. E olha, agora tem uma parte aqui que muitos às vezes não vão tirar. Eu tô vendo que as curtidas tá diminuindo. Eu acho que as pregação tá confrontando, tá apertando, né? Olha, mas isso aqui é para confrontar mesmo. Ele fala assim, ó, e se lembrou de suas esmolas. Ou seja, irmão, se lembrou das suas atitudes. Deus vê o que nós fazemos, irmão. Se lembra. E aí, irmão? É esmola? Tá dando esmola ou tá pedindo esmola? O que tá acontecendo aí? É a obra. Isso aqui fala da obra. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o céu, ele não está alheio e nem ausente a qualquer situação que você tenha vivenciado. O anjo desceu e já parou e já mandou essa para Cornélio, irmão. É poder de Deus, não é verdade? Olha, eu quero ler com vocês Salmos 19:1. Diz o seguinte: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclamam as obras das suas mãos. E quero ler também o Salmo 97, ou seja, irmão, quando o salmista fala isso, está dizendo que o céu está trabalhando, o céu está em movimento, o firmamento proclamam as suas obras. Salmo 90, versículo 7, continuando aqui, ele fala assim, ó, a palavra fala assim, Salmo 90, versículo 17, fala assim, ó Deus, versículo 17, perdão, irmãos. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Dê-nos força para o trabalho e dê-nos sucesso em tudo que nós fizemos. Então, ele está aqui, irmão, proclamando o quê? Proclamando justamente aquele momento, um momento em que ele está observando tudo aquilo que está acontecendo, e ele cobre o seu povo com a sua gloriosa bondade, irmão, simplesmente nos chamando pelo nome, ouvindo as nossas orações e ainda nos fortalecendo justamente para que nós venhamos a fazer a obra. Ele dá sucesso em tudo que nós fazemos, e Cornélio experimentou isso, irmão, depois que começou a clamar. Olha, no versículo 32, continuando, ele fala, ele agora envie os mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Eu gosto dessa parte, por quê, irmão? Porque Deus lhe dará a direção. Para quem ora tem direção, não fica perdido não. Envie. E aqui nós precisamos entender que é justamente a gloriosa bondade que o salmista falou. Por quê, irmão? Cornélio era um homem que poderia estar arriscando a vida. Naquele momento, Pedro e todos os apóstolos e aqueles que estavam ali pregando a palavra, irmão, se tornaram praticamente inimigos do governo. Então não era bem-vinda a mensagem. O evangelho estava morrendo cristão, estava morrendo por pregar a palavra. Então Deus lhe dará a direção do que fazer. Fala assim, envie mensageiros. Então não vai você, fica aqui que eu vou trazer, mas envie, dá a entender, mostra que você está aqui esperando, porque Pedro não sabe. Eu o preparei para receber, mas ele ainda não sabe. Então dá a entender, mostra. É o que Deus está falando. Por quê, irmão? Porque ele corre o perigo. Ele corre algum perigo. E eles precisavam se encontrar para quê? Para que Pedro pudesse vir ministrar o coração dele. Eu gosto de outro versículo que está em Salmos, irmão, 32, versículo 8. E esse eu já servi a vocês muito. Diz assim, eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor. Mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e vigiarei.
Irmão, vigiar quer dizer que vai cuidar, vai velar para que tudo se cumpra. É poderoso isso, não é verdade? Olha, aí a palavra fala assim, ó. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. E aqui a gente precisa entender que tem a parte dele. Deus abriu os caminhos, mostrou o que fazer, o anjo veio, fortaleceu, falou sobre identidade, falou que nos está ouvindo, que nós estamos fortalecendo. Deus mostrou a sua gloriosa bondade, os céus mostraram o seu firmamento, mas nós precisamos caminhar até o lugar da direção oferecida. Vamos ler novamente? Ó, ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Cornélio estava, irmão, na Cesareia, na região de Cesareia. Não era na mesma região que Pedro estava. Então ele tinha que enviar, tinha que fazer o que estava sendo proposto. E aqui que justamente encaixa justamente aquilo que eu falei, o versículo que eu falei, eu quero ler com vocês, Efésios 2, versículo 10. Encaixa perfeitamente aqui, porque fala assim, ó, foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo, para que realizássemos. Só se torna realidade, irmão, se nós partirmos para a realização as boas obras que Ele planejou para nós de antemão, ou há muito tempo atrás. Então ele dá a direção, mas se Cornélio não tivesse enviado o recado, ia acontecer alguma coisa, irmão? Não ia acontecer nada, meu irmão. A gente precisa colocar em prática o evangelho. Precisamos verdadeiramente se colocar no lugar da direção. Para partir para o final, ele fala no versículo 33, assim mandei buscá-los de imediato. Eu amo essa parte, irmão. Por quê? Não procrastine. É de imediato. É de imediato, irmão. É agora. O momento é agora. Irmão, você já tem promessa? Minha irmã, já ouviu algo do Senhor? Tem certeza de que ouviu? Tem certeza da promessa? Então é agora. Já envia. Pega o telefone aí, manda um WhatsApp, pega o telefone e liga, vai até o lugar, se coloca, dê passos de fé, não procrastine, de imediato. Olha, Marcos 1,15, finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam nessa gloriosa mensagem, creiam nas boas novas, creiam, meu irmão. Deus quer te tirar aí desse lugar. Olha, e a palavra fala, quer te tirar, minha irmã. Eu tenho que falar. E foi bom que tenha vindo. E seja hospitaleiro, né? Vamos ser hospitaleiro, irmão. Fala, ó, agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor nos mandou que você trouxesse. Então, meu irmão, a sua espera não é em vão. Por quê? Pedro está lá de frente. Pedro está lá pronto para pregar a palavra. Através daquela palavra eles receberiam um dom do Espírito Santo. A palavra fala lá na frente que enquanto Pedro pregava, eles já recebiam o Espírito Santo, que é o próprio Cristo neles. Então a espera não é em vão. Então quem espera, irmão, chega em lugares mais altos. Quem espera vive promessas. Quem espera em Deus renova as suas forças. E eu quero ler com vocês, logicamente, Isaías capítulo 40, versículo 31. A palavra do Senhor Deus diz: mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas forças, sobem voando como águias. Quero fazer uma pontuação. Irmão, a águia, ela é uma ave diferente de todas as outras. Ninguém consegue alcançar a altura da águia, e ela não está aqui na Bíblia à toa. Deus deseja que nós venhamos a nos separar daquilo que é do mediano. Deus tem lugares altos, grandes coisas para fazer através da sua vida, meu irmão. Grandes coisas para fazer através da sua vida, meu irmão. Olha, a palavra fala, correm e não se cansam. Quer dizer, dá uma ideia de continuidade. Caminham e não perdem as forças. Não é que não perde, muitas vezes nós ficamos cansados, mas jamais esgotados, irmãos. Jamais.
Então Deus tem lugar alto, tem continuidade para que você chegue até o fim, tem todos os recursos necessários. E mesmo que nós venhamos a perder as forças, Ele sempre tem um renovo para nós, por meio da sua palavra. Então eu quero te dizer, porque a palavra fala assim, ó, e o que o Senhor nos mandou que você trouxesse. Então tudo aquilo que Deus falou para Cornélio, meu irmão, estava bem diante dos olhos dele. Tudo aquilo que Deus falou para Cornélio que acontecesse, que ia acontecer, aconteceu. E eu quero declarar sobre a minha e a sua vida. Vai acontecer, porque não tem projeto inacabado no céu. Não tem uma obra que Ele não termine. Então Ele vai completar isso sim, mas se ponha no caminho que Ele falou. E eu quero terminar com Tiago 5, versículos 7 e 8. Fala: agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até a vinda da chuva, do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. 3, meu irmão, características Ele dá para quem espera: paciência, para esperar a colheita, perseverantes a fim de alcançá-la, e coragem, para quê? Para colher no momento da colheita, irmão. Então saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, eu não sei para quem eu prego, eu não sei se está esperando uma união de propósito, eu não sei se essa palavra fala com você dessa forma, mas independente do momento que você esteja, reconheça agora o momento que você vive para agir no tempo certo do Senhor, e saiba que para cada passo de fé, Deus tem uma recompensa, o Cordeiro Santo tem sim uma recompensa para o teu sacrifício, uma recompensa para o teu sofrimento. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.